Bom dia, senhoras e senhores. A partir deste momento, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe dá início a mais uma etapa do evento segundo ciclo de capacitação em licitações e contratos administrativos. Hoje nós teremos como palestrante o professor Dr. Igor Pinheiro. Esse evento, que é promovido, como foi dito, através da Escola de Contas, que tem como diretor o conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza. E nós passamos a palavra agora ao conselheiro Carlos Alberto, diretor da Ecojan, para cumprimentar o nosso palestrante e a abertura oficial do evento. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia a todos. Sempre em nome do presidente da Casa, doutor Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, é que eu cumprimento a todos, porque a Escola de Contas, para funcionar bem, precisa do apoio e contexto do doutor Luiz Augusto. Apoio esse que não nos falta. Isso é importante. Destaco também que houve na formatação desse evento a participação eficaz e efetiva da doutora Patrícia Verônica, porque ela, com seus contatos no meio acadêmico, conseguiu trazer essa constelação de autores nacionais. Hoje, o doutor Igor Pinheiro, tem que ser forte, um Pinheiro, não? Mas então, saúdo também nessa oportunidade a Carlos França, o pessoal técnico todo, o Kleber, Pedro, a Carla e o Marcel Tavares, que são a coordenação e a supervisão da Escola de Contas, braço direito, portanto, diretor desta casa. Quero também cumprimentar a todos os participantes deste evento, porque graças à informática a gente consegue alcançar um sem número de participantes que de outra forma não seria possível. São, salvo engano, mais de 1.300 inscritos nesse evento, doutor. Para você ver como a importância do nome de vocês sensibilizou aqueles que querem participar do mesmo. E, por fim, quero dizer que é um privilégio e uma satisfação ter a oportunidade de contar com a presença do doutor Igor Pinheiro neste 5º módulo, que solicitamente atendeu ao convite da professora Patrícia Verônica. Portanto, em nome da Ecojan, Escola de Contas de Amado Nascimento, e do TCE Sergipe, recebo o doutor Igor com muito prazer e com a grata surpresa do Igor. Aí, quando eu vejo você, é a geração que veio muito depois de mim, essa renovação é mais do que salutar, Igor. Professor e promotor de justiça lá do Ceará, doutor Igor Pinheiro, se notabiliza nas suas atividades como membro do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público do Estado do Ceará, que ele confere conhecimento prático e técnico para abordar o tema de hoje, com a mestria que sempre teve em suas aulas. Professor, eu apenas faço essa rápida apresentação porque a estrela é a sua pessoa. Muito bem-vindo e boa palestra, tenho certeza que será assim. É só. Bem, minhas amigas, meus amigos... Professor, só um instante, por favor, que antes do senhor iniciar a sua palestra, eu preciso dar uns avisos também ler o seu mini currículo, né, professor? E só queria também, não queria perder a oportunidade de registrar já aqui a presença do Dr. João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, que vai fazer o encerramento do nosso evento. E a gente agradece, em nome do conselheiro Carlos Alberto, a sua presença aqui, doutor João Augusto. Me permita, França, não saudei João Augusto que via. João Augusto, você é pessoa muito querida desta casa e de mim pessoalmente. Muito obrigado por estar participando do evento. Muito obrigado, doutor Carlos. Então, agora, iniciando a questão dos avisos, professor Igor Pinheiro, nós queremos informar a todos os participantes que a lista de presença vai ser divulgada às 10h30 através do link do chat do vídeo. E nós comunicamos aos alunos, né, que esse evento precisou iniciar 15 minutos antes por causa da agenda, das obrigações do professor, inclusive que está com um filho, me parece que hospitalizado, né, doutor Igor?
E aí, por causa da adequação da agenda do doutor Igor, nós precisamos começar mais cedo, vamos terminar mais cedo também, e hoje não teremos perguntas. Tudo isso em função dessa agenda do professor Igor Pinheiro, que o doutor Carlos Alberto Sobral de Souza, nosso diretor, o conselheiro Carlos Alberto, já agradeceu pela presença, em nome também da doutora Patrícia Verônica, que também tem organizado esse evento. Nós vamos, então, a ler um currículo simplificado do professor Igor Pinheiro. O professor Igor Pinheiro é promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Ceará. Eu até poderia dizer aqui que ele é torcedor do Vozão, mas eu não tenho certeza. Não é do Fortaleza, então, né? Pronto, então não é do Fortaleza. Vozão e Ferroviário ficam de lado, né, professor? É tudo menos Ceará, viu? Tudo menos Tá bom, professor. Ele é graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza, a Unifor, especialização em Ciências Jurídicas Políticas pela Universidade de Lisboa, mestrado em Ciências Jurídicas Políticas pela Universidade de Lisboa e autor de obras jurídicas, as quais se destacam, entre outras, crimes licitatórios, nova lei de licitação anotada e comparada. Então, já explicado que ele pode torcer pelo Fortaleza, que era o time de Chicanísio, pode torcer pelo Ferroviário, pelo time de Chicanísio, pelo Fortaleza, nunca pelo Vozão. Nunca pelo Vozão. Então, professor Igor, eu passo a palavra ao senhor agora, para que o senhor possa fazer a sua palestra de hoje, que tem como tema crimes na nova lei de licitações e contratos. Oficialmente, bom dia, professor Igor. Bom dia, minhas amigas, meus amigos. É uma grande satisfação estar aqui no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, ao lado, como bem disse o conselheiro Carlos Alberto, de uma constelação. Para mim é motivo de muita honra e orgulho poder figurar ao lado de pessoas que eu leio os livros, que cresci e me formei juridicamente lendo suas obras. Então, não tenho nem como agradecer o convite que me foi feito pelo TCE, pela intermediação da doutora Patrícia Verônica, que foi minha colega lá na faculdade de SES. Meu muito bom dia também ao doutor João Augusto Bandeira de Melo, né, que sobrenome aí já dá uma referência de peso, chega assusta, né, a gente tem um encerramento com ele, e quero pedir minhas excusas desde já pelo atraso a todos, porque acordei com meu filho aí com alergia e tive que correr para levá-lo para o médico, e coincidentemente ontem saiu a lista de vacinação da Covid-19, a segunda dose, e estou marcado para as 11 horas, motivo pelo qual tivemos que antecipar um pouco aí o fim da palestra. Mas já assumo aqui o compromisso de, se eu não conseguir fechar tudo que eu tenho para falar, eu gravo um vídeo, posteriormente a gente complementa, deixa disponível aí na rede social do TCE, porque de fato eu não vou querer deixar essa brecha para os nossos participantes, tá bom? Então, é muito bem-vinda essa palestra, agradeço demais. Vou aqui só subir a apresentação para a gente começar, mas já adianto. Falar sobre crimes licitatórios é quando você olha sob a égide da Lei 8666 e sob a égide da Lei 14.133, um motivo de alento, um motivo de esperança muito grande, porque, de fato, creio que os parlamentares não tiveram noção do que aprovaram, porque nós vamos ver aqui que há uma modificação substancial do ponto de vista investigatório, do ponto de vista processual e do ponto de vista punitivo, que vai, sim, a partir de então, possibilitar uma maior eficácia do sistema penal no que diz respeito às contratações públicas. Vejam, meus amigos, eu não sei se eu estou aparecendo aqui, geralmente, tá boa a imagem? Tá tudo ok? Tá boa a imagem. Pronto, maravilha, mesmo. E aí, quando a gente fala de contratações públicas ou tutela penal das contratações públicas, a gente sabe que, ordinariamente, há um círculo vicioso nesse âmbito, em especial levando em conta o processo eleitoral. Quem não ouviu o famoso jargão compromisso de campanha? Esse compromisso de campanha que muitas vezes era materializado por meio das contratações diretas realizadas logo após o fim do processo eleitoral, em que, coincidentemente, o gestor público eleito ia lá e fazia uma dispensa de licitação, uma inexigibilidade para aquela empresa que tinha sido doadora de campanha ou para o empresário que tinha lá contribuído formal ou informalmente. O Supremo, como todos nós sabemos, veio a impedir a contratação, a doação por meio das pessoas jurídicas. Muita gente bateu palmas para isso, mas eu, do ponto de vista de quem investiga, acho
péssima essa decisão, porque antes eu tinha um lastro objetivo que demonstrava a má-fé do gestor público. Eu tinha lá a contabilidade eleitoral. A empresa X doou tantos R$1.000 para a campanha do indivíduo. No dia 2 de janeiro, ao assumir dia 3, ele já fez uma dispensa de licitação. A má-fé ali já era traçada muito mais fácil do que hoje. Hoje nós temos que fazer um caminho de investigação do processo eleitoral pretérito sem ter contemporaneidade dos fatos, o que impede exatamente a demonstração da má-fé. É o problema de muitas vezes as coisas chegarem em Brasília e serem julgadas somente sob a perspectiva teórica, dogmática, e por pessoas que não têm, infelizmente, o mínimo conhecimento do que acontece, eu digo, no subterrâneo, né, da administração pública, que é a realidade aí das contratações públicas. Mas essa é a realidade posta, e aí o que nós temos dentro do novo círculo vicioso? Porque nós temos aí, o sistema muda, né? O sistema sempre evolui, o crime é dinâmico. Hoje nós temos aí o aparelhamento do Estado, muitas vezes, por meio das terceirizações. Nós temos a proibição do nepotismo, nós temos a proibição de pessoas jurídicas que doaram para campanhas, e entram aí as licitações de prestação de serviços públicos. O novo círculo vicioso das contratações, às vezes acontece assim: eu tenho meus cabos eleitorais, eu tenho meus apoiadores ferrenhos, muitas vezes inelegíveis e que, portanto, não podem assumir cargos na administração pública de comissão ou função de confiança, e aí eu faço uma licitação voltada para a terceirização de serviços e faço o ajuste com o dono da empresa de que ele vai contratar João, Pedro, Manuel, Antônia e Carlinha, que são meus ferrenhos aliados e cabos eleitorais, pagando, inclusive, a dívida de campanha. Ora, a nova lei de licitações foi muito importante nesse tocante, porque, digo com experiência de mais de 19 operações no estado do Ceará anticorrupção, sempre que se vai na empresa de terceirização fazer uma busca e apreensão, você encontra a pastinha com as secretarias dos recados. Contratar o fulano de tal, contratar o Beltrano de tal, contratar o Antônio de tal, mostrando exatamente esse elo. E a nova lei veda taxativamente, no artigo 48, essa prática tão espúria que viola os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. É uma medida extremamente salutar. Igor, mas antes era proibido. Ok, antes você tinha uma perspectiva de controle à luz dos princípios, mas nada melhor do que uma norma positivada e proibitiva para isso, porque no Brasil, infelizmente, nós vivemos um momento em que é preciso dizer o óbvio e o mais elementar. Então, a regra do artigo 48 é muito bem-vinda. E aí, avançando na questão criminal especificamente falando, nós tínhamos um cenário desalentador sob a égide da Lei 8666, porque era praticamente terra sem lei na tutela penal das licitações públicas. E por que eu digo isso? Nós temos aqui algumas constatações objetivas, do ponto de vista dogmático e prático. Primeira delas, todos os crimes licitatórios sob a égide da Lei 8666 eram punidos com pena de detenção. Igor, opção legislativa. Ok, opção legislativa. Porém, quando você pega o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, criando elementar do crime, por exemplo, de dispensa indevida de licitação, e dizendo, é preciso que, para caracterizar o crime do artigo 89, fique comprovada a existência do dolo específico e causar prejuízo ao erário, eu estava praticamente inviabilizando as investigações e inviabilizando o potencial de condenação. Por quê? Provar dolo específico e causar prejuízo ao erário pressupõe medidas que exigem um regime de reclusão, como a interceptação telefônica. Então, eu dizia, tá aqui, eu tenho este crime de dispensa indevida, mas eu estou te exigindo a prova do dolo específico. Entretanto, você não pode fazer jus das ferramentas que vão te comprovar ou possibilitar a comprovação disso. Isso é péssimo. Isso era extremamente prejudicial para as investigações e condenações. E isso mudou na nova lei de licitações. Vejam, todos na lei 8666 que eram punidos com detenção. Na nova lei de licitação, que nós temos 12 crimes, e aí eu chamo a atenção, cuidado, porque tem muito livro dizendo que são 11 crimes, mas na verdade são 12 crimes, porque o artigo 337M traz 2 tipos em uma redação só,
porque tem o seu parágrafo trazendo um novo tipo penal. E desses 12 tipos penais da nova lei de licitações, nós temos 7 punidos com reclusão doravante, o que modifica a perspectiva de regime prisional, que vai começar já desde cara com regime fechado, que vai possibilitar o uso da interceptação telefônica, que é ferramenta imprescindível nos crimes de colarinho branco, porque nós sabemos que essas pessoas contam e esperam sempre com a impunidade, contam e esperam que o Estado nunca vai alcançá-las e, portanto, têm o costume de conversar o que não devem fazer por meio de telefone. Então, essa é a primeira mudança que me parece muito positiva e muito bem-vinda. Quando a gente volta para a Lei 8666, nós temos também uma modificação da possibilidade de prisões preventivas em maior escala. Por que isso? Porque na Lei 8666, nos 10 crimes que lá existiam, nós tínhamos somente 2 que admitiam em tese, pelo quantum punitivo, a prisão preventiva, que era o artigo 89, que tratava da dispensa indevida, e do artigo 96, que tratava da fraude licitatória em prejuízo da administração pública. Isso também modifica-se substancialmente falando na nova lei de licitações, porque nós temos também 7 crimes que vão passar a admitir, em tese, a prisão preventiva. Mas, Igor, a prisão preventiva cabe em todo e qualquer crime licitatório desses 7 dos quais você está falando? Não, aí nós temos que fazer uma ponderação diante do caso concreto, e aqui também chama atenção para algumas peculiaridades que é preciso se visitar. Nós sabemos que, além do quantum punitivo, é necessário se demonstrar que há abalo à ordem pública, que há abalo à ordem econômica, que há abalo a bens jurídicos sociais relevantes. E quando se fala de abalo à ordem jurídica, argue-se sempre princípio da contemporaneidade. E aqui há uma visão distorcida, a meu ver, de parte da jurisprudência quando fala desse princípio. Porque disse que somente a contemporaneidade na perspectiva criminal, quando a análise jurisdicional é contemporânea àquele pedido ou àquele fato. E não é bem assim. O próprio STJ já vem modificando a sua jurisprudência, inclusive com decisões de 2021, fazendo uma análise com Gran Salles, porque diz, os crimes contra a administração pública, em especial os crimes licitatórios, são delitos que, via de regra, exigem um processamento muito mais alargado do que os crimes comuns, porque nós temos a perspectiva de análise documental, de demora para a descoberta dos fatos, muitas vezes análise por parte dos tribunais de contas que alertam a existência de indícios ou de achados de supostas fraudes, e só posteriormente isso chega ao âmbito da justiça criminal, ao Ministério Público ou à Polícia Civil. E aí nós temos um hiato temporal, um delay investigativo, que é inevitável, que se fôssemos levar a ferro e fogo o conceito originário de princípio da contemporaneidade, não ia caber prisão preventiva de mais ninguém que praticasse crimes licitatórios. E aí o STJ vem fazendo esse temperamento, que é importantíssimo, porque, de fato, não dá para exigir que um promotor, que o delegado, via de regra, eu particularmente sigo o caminho inverso. Meus colegas preferem seguir a investigação sempre do que chega a partir do Tribunal de Contas de gestões anteriores. Eu prefiro seguir exatamente a gestão em tempo real. Porque o que foi praticado lá para trás dificilmente vai ser reavido. A gente tem que acompanhar, de fato, o que está acontecendo no dia a dia, porque você muitas vezes consegue inibir, ou você vai na fonte e só permite que parte seja desviada, você consegue aí evitar um mal maior, mas aí vai dar a independência funcional de cada um. Então, o princípio da contemporaneidade ele vai ter relevância fundamental exatamente para a decretação dessas prisões temporárias. Mas há elementos que a jurisprudência já segmentou que permitem, que dão idoneidade ao decreto de prisão preventiva, como 1. Indivíduos que possuem atuação intermunicipal. Indivíduos que possuem formação de associação criminosa ou organização criminosa voltada para a prática de crimes licitatórios. Indivíduos que vulneram
áreas sociais sensíveis, como saúde e educação. Indivíduos que praticam fraudes licitatórias em valores altos com municípios de baixo IDH. Todos esses parâmetros que eu estou trazendo aqui são parâmetros apontados e já sedimentados pela jurisprudência do STJ e que, portanto, temos que levar em conta quando analisamos o caso a caso, não dá para dizer que, objetivamente, sempre cabe. Muito bem. Outra perspectiva interessante dos crimes licitatórios nessa análise comparada que eu faço diz respeito ao cabimento da prisão temporária. Nem na Lei 8666, nem na Lei 14.133 há a possibilidade de prisão temporária pelos crimes licitatórios. Essa foi, digamos, a perda de uma chance que o legislador teve, porque não faz o menor sentido. Aliás, nenhum crime de corrupção, infelizmente, cabe prisão temporária, o que me parece ser um contrassenso com a atual realidade social do nosso país. Nós também, na perspectiva comparada, temos que fazer a ressalva de que aqueles 10 crimes da Lei 8666, apenas 2 traziam um prazo prescricional de 12 anos. Prazo esse que me parece bastante razoável diante desta realidade investigativa, em que o indivíduo pratica o delito, encerra uma gestão, remete suas contas para o Tribunal de Contas, que leva o seu tempo natural de maturação e investigação com recursos inerentes, com recursos próprios, e só posteriormente comunica-se, em caso de desaprovação de contas ou aprovação com alguma ressalva, ao Ministério Público, à Polícia Civil, que vão deflagrar, a partir daí, investigações que se acumulam com inúmeras outras. Então, esse prazo de 12 anos, muitas vezes, eu diria, o mínimo razoável para que você possa levar a efeito uma investigação e uma ação penal do ponto de vista efetivo. Você pensar um crime licitatório com prazo prescricional de 3, 4 anos é, de fato, abrir a raia para a impunidade. E a nova lei de licitações modificou isso também. Saiu desses 2 para 7 crimes dos 12 que admitem prazo prescricional de 12 anos. Nós temos também aí uma possibilidade dos acordos penais agora em alguns crimes licitatórios. Antes, na Lei 8666, nós tínhamos 8 dos 10 crimes licitatórios admitindo os acordos penais. E isso me parece muito ruim. Por quê? Eu olho com muita ressalva essa nova onda da justiça consensual, essa onda do vamos acordar tudo, vamos acabar, vamos pôr termo, porque a justiça não funciona, a justiça não é célere, e a gente traz um recado subliminar que é muito perigoso. Veja, nós sabemos que uma das principais motivações da pena, pelo menos na perspectiva principiológica, é a função de prevenção geral. É o efeito inibitório, é o efeito dissuasório sobre a prática de novos comportamentos ilícitos. E quando o indivíduo vê o cidadão que praticou crime licitatório, praticou crime contra a administração pública, indo, entre aspas, fazer o acordo da cesta básica, indo fazer qualquer tipo de pacto, passa a sensação de efetiva impunidade, passa a sensação de que o crime compensa, na célebre frase que nós já estamos conhecendo no sistema de justiça brasileiro. É claro que nós podemos inserir condições adicionais àquelas trazidas pelo Código de Processo Penal quando trata do acordo de não persecução penal, por exemplo. Mas não é isso que tem se visto na prática. Se você coloca, de fato, o indivíduo que praticou um crime licitatório aceita como condição adicional renunciar o cargo, o emprego, a função em que praticou aquele delito, me parece que isso passa um recado de efetividade. Se você condiciona o acordo também ao compromisso de não assumir novas funções administrativas de gestão por um período determinado, isso também passa uma sensação de efetividade. Então, os acordos, abstratamente falando, podem ser bem-vindos, desde que bem manejados. Se formos usar somente as condições gerais trazidas pelo Código Penal, me parece que é algo muito perigoso. E aí, nós temos também, fechando essa perspectiva comparada, a questão do dolo específico. Nós temos crimes licitatórios que exigem claramente um dolo
específico, como era na Lei 8666, no que diz respeito ao artigo 90, o crime chamado de fraude licitatória, que na nova lei foi inserido no Código Penal como sendo o artigo 337-F, frustração do caráter competitivo. Porém, o artigo 89 me parece que era o principal problema, e já falei disso para vocês. Exigir dolo específico quando a lei não o faz é um ativismo judicial extremamente perigoso e que me parece vai ser repetido sob a égide da nova lei de licitações. Mas temos um avanço, me parece também. Aí, muita gente acha que eu sou promotor, só falo para punir. Vou dar aqui uma notícia boa para os gestores, né, que agem de boa fé. Nós sabemos que crime é a última ratio do Estado. Crime deve ser reservado para aqueles comportamentos extremamente graves. E este artigo 89 da Lei 8666 criminalizava o comportamento de, entre aspas, tão somente deixar de cumprir formalidades inerentes às contratações diretas. Ou seja, a mera desídia administrativa, o desleixo, o desconhecimento, a ignorância, atos ou comportamentos que são destituídos de qualquer má-fé e desonestidade do ponto de vista estrito sensu, eram criminalizadas. Isso não era bom, porque quem conhece a realidade de todo e qualquer estado da federação sabe que há municípios que não detêm assessoria suficientemente capacitada ou servidores aptos a darem cabo ao cumprimento de todas as exigências trazidas pela Lei 8666 de 93 e agora pela Lei 14.133. Então, a nova Lei de Licitações, modificando no artigo 337 o crime de contratação direta ilegal, deixou de criminalizar a conduta de deixar de seguir as formalidades inerentes às contratações diretas. Ou seja, promoveu um abolício crimes, de modo que todo aquele que responda a uma ação penal, porque deixou de cumprir formalidade inerente a uma dispensa ou a inexigibilidade, vai ter a investigação arquivada, vai ter a ação penal extinta, cabe habeas corpus, é motivo aí, portanto, de evolução do sistema normativo penal, porque, de fato, trata criminoso como criminoso. O agente desidioso, o agente ignorante, como tal. Ele vai responder, no máximo, pelo ressarcimento, que é o que deve ser feito. A gente não pode misturar e tentar colocar tudo como bandido, como desonesto, porque está errado. Muito bem. Mas, análise comparada, e eu vou fazer minha apresentação mais nessa perspectiva, exatamente para que nós possamos perceber as evoluções de tipo a tipo, ou do sistema como um todo, nós temos, para mim, também uma involução no que diz respeito à perda de cargo, ou pela tentativa. Vejam, o artigo 83 da Lei 8666 dizia que todos os crimes licitatórios, ainda que na perspectiva tentada, sujeitavam seus autores, além das sanções penais privativas de liberdade, à perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo. Ou seja, isso era um comando objetivo para o administrador ficar atento e dizer, olha, se você desviar dinheiro público, se você fizer mal feito nas contratações públicas, você não será admitido a continuar por aqui. E esse era um recado, se em 93 já era uma grande exigência social, diria que em 2021 isso é uma demanda muito maior. Porém, esse dispositivo não foi replicado pela Lei 14.133. E ao não replicar, faz incidir agora o artigo 92 do Código Penal, que trata dos efeitos extrapenais da sentença penal condenatória. E aí exige do magistrado uma fundamentação concreta, uma fundamentação específica para que aquele indivíduo venha a perder o cargo quando pratique um crime licitatório. Então, para mim, foi uma involução do sistema. Ainda no tocante ao regime comparatório, nós temos aí a ação penal privada subsidiária da pública. Nós sabemos que essa é uma diretriz constitucional, o artigo 5º autoriza que se ajuize a ação penal privada subsidiária da pública quando o Ministério Público é omisso, quando o Ministério Público é desidioso, e isso acontece muitas vezes,
nós não podemos tampar o sol com a peneira, e o legislador, no regime da Lei 8.666, dizia no artigo 103 que era cabível exatamente a ação penal privada subsidiária da pública quando não houvesse esta ação do Ministério Público. Me parece que a teoria do direito fundamental anticorrupção de 1993 para cá, ela cresceu e não diminuiu. A jurisprudência do STJ já reconhece a existência de um direito fundamental à probidade administrativa, e as contratações públicas representam um dos maiores anseios da probidade administrativa. De modo que não replicar um dispositivo desse vai gerar uma confusão desnecessária. Cabe ou não cabe a ação penal privada subsidiária da pública doravante, nos crimes praticados após 1º de abril de 2021? Me parece que sim. Primeiro, porque nós estamos a tratar, e poucos se atentam disso, de um direito fundamental. A ação penal privada subsidiária está no rol do artigo 5º da Constituição, e é direito fundamental de todo cidadão. E os atos de corrupção afetam a esfera jurídica, o interesse jurídico de todos nós, cidadãos interessados na existência de um governo justo, probo, correto em suas contratações. E a hermenêutica constitucional sobre direitos fundamentais é sempre no sentido de garantir máxima eficácia, interpretação extensiva, de modo que me parece totalmente possível ainda o uso da ação penal privada subsidiária da pública nos delitos licitatórios, sem sombra de dúvidas, tá certo? Então, essa uma análise geral comparada que me parece importante, mas nós temos ainda alguns pontos que são também relevantes. Vejam, nós sabemos que há a possibilidade de contratações diretas, de contratações ordinárias por meio de licitação, no âmbito agora da Lei 8.666 e no âmbito da nova Lei de Licitações, no âmbito da Lei 10.520, no âmbito da Lei 12.462, porque a nova lei disse que neste período de transição de 2 anos o gestor pode fazer como bem entender. Esse pode fazer como bem entender é, de fato, uma discricionalidade administrativa, e me parece que nem Ministério Público, nem Tribunal de Contas podem interferir nesta decisão. Se o gestor quer fazer uma dispensa com base na Lei 8.666 hoje, amanhã com base na 14.133, amanhã um pregão com base na 10.520, amanhã a carta convite com base também na Lei 8.666, e assim ficar fazendo um rodízio de formas licitatórias, isso não é possível de ser controlado. Porém, na parte criminal, nós temos um detalhe interessante. Na parte criminal, ainda que se contrate com base nas leis que serão revogadas a partir de 2023, os crimes serão os da nova lei de licitações. Então, o indivíduo fez uma contratação direta e regular, com base na Lei 8.666, alegou a existência de emergência e usou lá o artigo 25, ok, parabéns, sorte sua. Mas você vai responder com base no artigo 337-E e não com base no artigo 89 da Lei 8.666, ainda que ela seja mais benéfica. E por que isso? Porque a nova Lei de Licitações revogou imediatamente, desde a data da sua publicação, todos os crimes previstos na Lei 8.666 de 93, certo? Então, essa é uma observação que poucas pessoas têm se atentado. Muito bem. Ainda na perspectiva de efeitos positivos, me parece que o artigo 178 da nova Lei de Licitações trouxe um efeito extremamente positivo para as investigações de crimes licitatórios. Por quê? O artigo 178 cria um capítulo 2B no Código Penal, fazendo inserir lá no título 11, que trata dos crimes contra a administração pública, um capítulo próprio chamado de crimes em licitações e contratos administrativos. Ora, essa simples alocação formal, topológica, possui o efeito de gerar incidência automática da súmula 599 do STJ, de modo que acaba, por vez, põe uma pá de cal naquela discussão ou aquele sexo dos anjos de cabe insignificância ou não cabe insignificância
Aí, você está falando aqui de uma contratação direta de R$3.000. Tu vai movimentar a máquina estatal para investigar uma dispensa de R$3.000, de R$2.000? Sim, vou. Porque aqui a tutela, ela não é patrimonial. O bem jurídico tutelado aqui não é o erário especificamente falando. O erário é tutelado secundariamente. Primariamente, nós estamos a falar da tutela da moralidade administrativa. E na infungibilidade da moralidade administrativa não existe ato meio imoral. Ou o ato é moral ou o ato é imoral. E é isso que fez nascer a súmula 599. Então, acaba-se porque, vez por outra, ainda havia decisões em âmbito de tribunais estaduais, principalmente, dizendo, não justifica movimentar, princípio da insignificância. Acabou essa conversa, não cabe, portanto, mais princípio da insignificância em nenhum tipo penal, tá certo? Ainda no tocante à questão dos tipos penais, como eu falei, na Lei 8.666 nós tínhamos 10 crimes e agora nós temos efetivamente 12 crimes. Nós temos o antigo artigo 97 da Lei 8.666, que tratava de contratação com empresa ou profissional inidôneo, tipificado, similarmente, no artigo 337-M do Código Penal agora, cujo caput diz que é crime admitir empresa ou profissional declarada inidôneo, ou seja, admitir, permitir que participe da licitação alguém inidôneo, e, no parágrafo 1º, traz outro crime dizendo que é delito celebrar contrato exatamente com empresa ou profissional inidôneo. Então, é algo importante essa diferenciação. Temos um novo crime, o crime lá capitulado no artigo 337-O do Código Penal doravante, que tem muitas particularidades. Temos uma evolução da perspectiva punitiva, ou que a doutrina penalista chama de um alargamento vertical dos crimes, isso é, um aumento do quanto punitivo em diversas perspectivas. Nós temos penas que são duplicadas, tanto na perspectiva máxima como mínima, como aconteceu no artigo 337-F, que trata da fraude licitatória, o antigo artigo 90 da Lei 8.666. Temos o caso do artigo 337-H, em que houve também aumento de pena 3 vezes mais. Temos aumento de pena, meus amigos, em até 6 vezes, para vocês terem uma ideia. No artigo 337-M, que fala exatamente lá da admissão e contratação de empresa ou profissional inidôneo, que era o antigo artigo 97, há uma pena 6 vezes maior na perspectiva mínima, quando comparado com relação à Lei 8.666. Então, a gente tem que... É o que eu costumo dizer, eu acho que eles não sabiam o que estavam aprovando. Como estava lá no final, eles se ativeram muito às questões burocráticas da própria contratação e esqueceram, de fato, essa parte criminal, que, para mim, foi uma grande evolução, sem sombra de dúvidas. Mas não para por aí. Nós tivemos uma modificação interessante na perspectiva do regime da pena de multa. A pena de multa dos crimes licitatórios, que antes era tratada lá no artigo 99 da Lei 8.666, agora veio para o artigo 337-P do Código Penal e tirou-se um limite para penas. Antes, a multa ela era calculada em cima da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferida, e era calculada com patamares que não deveriam ser inferiores a 2% e nem superiores a 5% do valor do contrato. Agora não. Agora só há um limite, um piso. Olha, a multa penal para crimes licitatórios não pode ser inferior a 2% do valor do contrato. Porém, o céu é o limite para que você possa gerar exatamente a sensação de uma punição efetiva. Mas vejam, a gente está falando aqui muito da incidência penal na perspectiva pública. E temos aí também que falar que a prática de crimes licitatórios traz aumento de pena necessariamente. O conceito de funcionário público doravante é o do artigo 327 do Código Penal. Mas nós também não podemos esquecer a incidência desses crimes licitatórios na perspectiva privada, que é algo ignorado pela doutrina.
E aqui eu chamo a atenção para algumas situações. O compliance licitatório, ou compliance anticorrupção nas contratações públicas, é algo ainda muito embrionário, incipiente, mas que a nova lei de licitações veio estimular, veio incentivar, e que possui efeitos cíveis, administrativos e criminais. Se não, vejamos. Nós sabemos que o artigo 25, parágrafo 4º da nova lei de licitações fala que em toda e qualquer contratação de grande vulto, isto é, aquelas acima de 200 milhões de reais, há a obrigatoriedade da implementação de um sistema de integridade no prazo de 6 meses após a celebração do contrato, do sistema de integridade do licitante vencedor, cujo regulamento de cada ente licitante deve fixar quais são as penalidades para o descumprimento disso. O artigo 60, inciso 4º, traz como critério de desempate para as licitações públicas exatamente a existência de um sistema de integridade no âmbito das pessoas jurídicas. O artigo 156, parágrafo 1º, inciso 5º, diz que na aplicação das sanções deve o gestor, e aqui estamos tudo a falar na perspectiva administrativa, analisar, ponderar, dentre outros fatores na sua motivação, a existência ou a implantação de sistemas de aperfeiçoamento e integridade no âmbito daquela pessoa jurídica. Temos o artigo 163, parágrafo único, que também coloca como condição de reabilitação a existência de sistema de integridade para fins licitatórios. Mas essa perspectiva administrativa, que é, meus amigos, um cumprimento de diretrizes internacionais com as quais o Brasil se comprometeu. O Brasil é signatário da Convenção de Mérida, da Convenção da ONU de Combate à Corrupção, que traz o estímulo ao compliance e que possui efeitos criminais. E que efeitos criminais são esses? Vejam bem. Pensemos que um determinado cidadão é presidente de uma sociedade empresária, um grande conglomerado empresarial que participa de consórcios licitatórios, de grandes procedimentos, e ele, preocupado com a idoneidade da sua empresa, contrata um grande escritório de assessoria, de compliance, tenta implementar práticas de governança, tenta implementar, de fato, um sistema de correção na sua atuação, mas a corrupção é algo inerente ao ser humano, não é só dos brasileiros. A gente acha que o Brasil é o país mais corrupto do mundo, mas não é. A gente tem, de fato, uma cultura corrupta muito grande, mas nós não somos o pior país do mundo, embora aqui já exista muita coisa horrorosa. E digamos que o indivíduo lá, o gerente dele, ou o próprio indivíduo que vai participar da licitação, consegue fazer um ajuste espúrio. E se detecta, ao fim de uma investigação, que houve a fraude. Ora, ordinariamente, o que é que se vê? A tentativa de responsabilização dos gerentes, dos sócios gerentes, dos proprietários, porque parte daquela premissa. É claro que ele sabia, ele é o dono da empresa, ele é o beneficiário da fraude, como então impedir que ele seja punido? E esse discurso ele é muito corriqueiro. E a existência de um sistema de integridade nessa perspectiva é muito boa para o indivíduo que é assacado, é acusado dessa forma. Primeiro, porque ele pode dizer o seguinte: eu deleguei, mas não deleguei de forma irresponsável. Eu não fiz uma cegueira deliberada. Eu instituí um departamento de compliance, eu capacitei meus servidores, eu tenho uma política de fato de integridade. Eu não tenho um show program, como se fala, que são os programas de fachada de compliance, ou apenas os certificados para a pessoa dizer, eu tenho um sistema de compliance, não tem nada a ver com isso. Não, isso aí faz parte da investigação, analisar. E ele discute-se já na doutrina, inclusive, se essa prática de fato regular, lícita, preocupada e de boa fé, exclui a responsabilidade penal pelos crimes licitatórios. Me parece muito razoável quando comprovado efetivamente que o indivíduo adotou essas providências. Porque, vejam, o sócio, o gerente, o presidente, ele é garante legal à luz do artigo 13 do Código Penal. Porém, ele tomou todas as providências que estavam ao seu alcance. Ele não pode, portanto, ter uma responsabilidade penal objetiva. É que nem querer que o prefeito de São Paulo
que o prefeito de Minas, ou o presidente da República, por exemplo, e não sou fã de nenhum dos três, nem partidário, é só para dar os exemplos para todas as alas políticas, para ninguém ficar doído, nenhum desses indivíduos pode dizer que tem conhecimento de todas as contratações públicas, de todos os trâmites burocráticos, e eles não podem ser acusados por serem o chefe maior daqueles entes públicos de todas as fraudes, de todos os crimes ditatórios que eventualmente aconteçam. Então, a gente tem que ter prudência na acusação, e a existência dos sistemas de integridade efetivos trazem exatamente essa perspectiva de ausência da responsabilidade penal. Mas, ainda que o indivíduo tenha participação, ou tenha ciência, ou tenha feito de conta que não sabia, se ele tiver implantado um sistema de integridade, ele, no mínimo, vai ter direito a um atenuante da pena que está previsto lá no artigo 66 do Código Penal. Então, vejam como é importante a questão do compliance na área penal também. As pessoas se atentam somente para o compliance na perspectiva da lei anticorrupção, na perspectiva civil administrativa, e esquecem muitas vezes a questão criminal. Mas eu falei aqui da administração pública e eu quero me ater porque a nova lei de licitações traz um recado muito claro para mim, e aí que vai incidir na responsabilidade penal dos gestores públicos. Olha só. Em 11 anos como promotor, e pessoal, eu peço que vocês aí me sinalizem quando estiver perto de acabar meu tempo, tá? Porque eu começo a falar, não para, e eu sei que a gente está com o tempo aí delimitado. Em 11 anos como promotor, e em várias operações aqui no Ceará, a frase que eu mais ouvi de prefeito e de secretário foi a seguinte: doutor, eu não sabia disso. Doutor, eu confiei na comissão de licitação. Doutor, eu confiei no parecer do advogado, do procurador. Se eu soubesse... Pois é, é a velha história do eu não sabia, eu não vi, né? Isso acontece não só nas prefeituras, né? A gente já viu também aí em âmbitos mais elevados. Mas essa história do eu não sabia, eu não via, ou eu não queria saber, acaba, de fato, de uma perspectiva objetiva com a nova lei de licitações. Por quê? Porque a nova lei de licitações traz no artigo 5º, e só isso bastaria, mas não é só, o princípio da transparência, o princípio do planejamento, o princípio da segregação de funções, como princípios que devem ser construídos e concretizados no âmbito de cada administração pública que vai gerir licitações. Mas o artigo 11, parágrafo único, traz para mim o grande finado. O que é que ele diz? Que a alta administração, e vou pedir licença aqui para ler para vocês, a alta administração, ou seja, leia-se, os gestores efetivamente falando, do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações públicas e deve implementar, veja que é sempre de forma impositiva. Olha, você é responsável, você deve implementar o quê? Processos e estruturas, inclusive de gestão de risco e controle interno, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Então, meu filho, você que é prefeito, você que é secretário, você que é governador, você que é presidente ou qualquer outro cargo de gestão, a lei está dizendo, você é responsável, você tem que implementar. Não fez? Acabou. Você é garante legal. Você agora, mais do que nunca, é garante legal da idoneidade das contratações públicas. A lei quer que você concretize esses princípios estruturantes. Se você não fizer, você pode ser chamado à responsabilidade. E eu não sabia, eu não vi, acabou. Não vale mais como desculpa esfarrapada. E o artigo 169 finaliza essa história. O que é que diz o artigo 169? O 169 é ao tratar das chamadas linhas de defesa da licitação. As contratações públicas devem submeter-se a práticas contínuas e permanentes
de gestão de riscos e controle preventivo, inclusive mediante a adoção de recursos de tecnologia e informação, e além de estar subordinadas ao controle social, sujeitam-se às seguintes linhas de defesa. E aí vejam que interessante também na perspectiva criminal. O parecerista, muitas vezes, ele é acusado de estar conluiado, de dar manifestação favorável a contratações inidôneas. Entretanto, a gente tem que analisar a responsabilidade penal do parecerista em duas perspectivas agora com a nova lei de licitações. Uma, que já existia, mas deveria existir, sobre a égide da lei de 66, que é a seguinte: assim como o promotor acusa alguém por improbidade, acusa alguém por um crime licitatório, e ao final esse indivíduo não posso ser processado, não posso ser responsabilizado. E existiam elementos mínimos para justificar a minha acusação, porque não existe crime de hermenêutica, não existe improbidade de hermenêutica, o parecerista goza a priori de presunção de boa-fé, goza a priori de imunidade pelas suas palavras, opiniões ou pareceres, salvo se estivermos diante de uma situação extremamente grosseira, extremamente em que a má-fé fica comprovada objetivamente, seja à luz do próprio procedimento, seja a partir de elementos posteriores à investigação, como, por exemplo, uma fraude objetiva à luz da própria licitação, que aconteceu comigo. Um indivíduo, ele era, ao mesmo tempo, licitante e parecerista da própria licitação em que ele concorria. E ele dizia que estava tudo ok, tudo tinha transcorrido na mais inteira normalidade e que ele tinha ganhado. Então, estava tudo em casa. Eu não preciso de nenhum outro elemento para mostrar que isso há má-fé, que isso é claramente um ato de fraude à licitação. Outra situação que me parece que fica difícil do parecerista se escusar da má-fé. Nós sabemos que a administração pública deve obediência aos entendimentos vinculantes do STF, deve entendimento, pelo menos à luz da súmula 222 do TCU, aos entendimentos do próprio TCU, e às questões submetidas em sede de repercussão geral e recurso repetitivo. Se o indivíduo dá um parecer contra uma tese vinculante da administração pública, ele tem, ao menos, que ressalvar no seu parecer que, a despeito dele entender daquela forma, o entendimento que deve vincular a administração é aquele. Senão, ele corre o risco de ser acusado de má-fé, de compactuação com aquilo que está errado. Essa é a premissa válida desde a Lei 8666. Mas agora, na nova Lei de Licitações, há um plus e que os procuradores precisam ficar atentos. Os pareceristas passam a ser, como já eram na perspectiva principológica, agora passam a ser na perspectiva de regra legal, controladores da legalidade dos certames. E como tal, meus amigos, não basta tão somente dizer, isso aqui está errado, opino pela não continuidade, opino pela anulação do procedimento licitatório. Não, não é só isso que basta. A nova lei de licitações quer do parecerista que ele comunique sempre ao Ministério Público que, quando verificar a existência de indícios de fraude licitatória. Isso está lá no artigo 169, também, parágrafo 2º, ou parágrafo 3º, inciso 2º. E ele diz claramente que é obrigação do indivíduo aqui, quando constatarem irregularidade que cause dano à administração. Artigo 169, parágrafo 3º, inciso 2º. Devem, sem prejuízo das medidas de saneamento, comunicar ao Ministério Público daqueles achados. E se ele não fizer? Veja, se ele não fizer, ele pratica de cara alguns delitos. E aí, o elemento subjetivo é que vai permitir o enquadramento. Se ele simplesmente não comunica, se ele se cala, por ser conivente, por não querer se comprometer, por não querer ali trazer maiores problemas para si, ele pratica a contravenção penal do artigo 66, que diz que todo agente público que no exercício das suas funções não comunica à autoridade policial, ao Ministério Público, crime de ação penal pública incondicionada, pratica contravenção penal.
Mas, se ele faz aquilo para a satisfação de um interesse pessoal, se ele se omite por um interesse pessoal, ele pratica o crime de prevaricação. E se ele faz aquilo por pena, porque ele tem um sentimento ali de indulgência, de bem-querência com o responsável por aquele crime licitatório, ele vai ser acusado de condescendência criminosa. E essas são as 3 imputações preliminares. Por que preliminares? Porque esses elementos justificam que ele seja investigado. E vai ser investigado para saber se ele não tomou parte, se ele não tinha ali o mesmo ânimos, se não havia uma atuação concertada para concretizar aquele crime licitatório. Então, o parecerista não deve simplesmente agora se ater às questões licitatórias e ficar calado dentro dos autos, não. Ele tem a obrigação legal de comunicar ao Ministério Público, e se não comunicar, vai se enrolar. Me parece muito claramente isso. Ainda na questão do parecerista, e aí isso só reforça ao meu sentir esse papel dele, há uma polêmica, eu digo polêmica porque quando uma pessoa discorda da outra é polêmica, né? Então pronto, o único que fala isso sou eu, mas tá valendo, eu acho que a gente tem que discutir isso. Todos os livros que eu li até agora, ninguém fala isso. Mas eu pensei da seguinte forma. Eu acompanhei toda a tramitação do PL. E no projeto aprovado, enviado à sanção, constava, no artigo 53, parágrafo 2º, que se o parecerista opinasse contrariamente ao certame, por ilegalidade, por irregularidade, etc., o gestor poderia superar aquele parecer. Uma prática que também era muito comum na Lei 8666. Ou seja, passava, chama aqui aí, procurador-geral, vem cá, supera esse parecer, diz que está equivocado, que as razões de interesse público dizem que é para fazer isso, e vamos embora. Muito bem. Isso estava na lei. Isso foi mandado para o presidente da República. Mas o presidente da República vetou. E este veto, quando analisado pelo Congresso Nacional, não foi derrubado. Então, me parece que a lógica do sistema foi invertida. Me parece que nós temos, doravante, um parecer de caráter vinculante. Se o parecerista disser que aquilo não deve continuar porque é ilegalidade, o gestor não tem autorização legislativa para superar. Ele tinha. A lei dava, mas foi vetado. E o Congresso não derrubou este veto. Então, me parece que o raciocínio é muito lógico. Se antes podia, foi vetado e o veto não foi derrubado, é porque não pode. Até porque a própria lei dizia, ao derrubar este parecer, você, gestor, vai ter responsabilidade pessoal exclusiva. Então, eu acho que agora é mais um fator que vai demonstrar a má-fé do indivíduo que supera o parecer, que se manifesta contrariamente à continuidade lá do certame, tá certo? Então, essa é uma perspectiva também que pouca gente se atenta. E ainda, falando de parecer, em que há uma repercussão positiva aqui para os gestores públicos, eu cito o artigo 10. Vejam, a nova lei de licitações autoriza que a advocacia pública promova a defesa de todo e qualquer agente público que tenha agido seguindo um parecer. Então, este controle, seja no âmbito do Tribunal de Contas, seja no âmbito de controle interno, seja judicial civil, seja judicial criminal, a advocacia pública pode defender o agente público que seguiu, que praticou aquele ato com base em parecer jurídico. Ora, esse é um direito subjetivo. Não é uma obrigação, é um direito subjetivo. Ou seja, o cara foi intimado pelo MP a prestar depoimento, ele pode ir lá bater na porta do prefeito, ei, arranje um advogado aí para mim, designe um procurador para acompanhar aqui essa investigação, para fazer minha defesa, porque eu fiz seguindo o parecer e, portanto, há uma presunção da minha boa-fé. A lei ressalva, entretanto, e aí é um grande problema, a lei diz que este direito não poderá ser exercido pelo agente público quando houver provas da prática de atos ilícitos dolosos. E todos os crimes licitatórios são dolosos, não há crime licitatório doloso. Quando houver a prática daquele ato doloso. E aí fica a pergunta, mas quem é que vai dizer se aquilo foi doloso ou não? Qual é o critério que vai balizar, portanto, o exercício desse direito ou não? E parece que,
como nós estamos a falar de restrição de direito, se o indivíduo chega, pede assessoramento da Procuradoria Jurídica Pública e não se quer promover a defesa alegando que aquele ato foi doloso, deve-se instaurar um processo administrativo específico, oportunizar lá o contraditório do cara, ter uma decisão administrativa para que você possa efetivamente trazer a motivação concreta para que aquilo aconteça ou não aconteça, certo? Então, essa perspectiva também é muito importante. Vejam, eu ainda queria falar aqui de algumas questões criminais, processuais, e depois adentrar nos crimes, mas veja aqui 10h20, vou pedir licença para a gente encerrar por aqui e já me comprometer. Vou gravar uma palestra, deixar a análise dos crimes um por um, como já tinha me programado, não quero começar e não acabar, acho que não fica bom. Quero ouvir aí as considerações do meu amigo Dr. João Augusto, que a gente pode aqui fazer um debate melhor e ouvi-lo também, que certamente tem muita experiência no assunto. Muito obrigado, bom dia. Bem, bom dia. Já entro direto, Carla? Já entro direto? Doutor Luiz Augusto, doutor João Augusto, desculpe. Eu queria só quebrar um pouco o protocolo aí, sabe? Nós estamos, ainda temos uns minutinhos, como não vamos ter pergunta, eu queria que antes que o senhor falasse, a doutora Carla desse uma palavrinha em nome da Escola de Contas. Por favor, Carla. Bom dia a todos. Como já estamos no limite aqui do tempo do compromisso do professor, como ele informou, eu não quero tomar o tempo do Dr. João Augusto, eu quero fazer só um breve agradecimento, parabenizar o professor Igor pela aula bastante esclarecedora. O professor tem muito conhecimento, não apenas técnico, teórico, mas também na prática, o que foi de grande importância para transmitir tanto conhecimento nessa manhã. Então, parabéns, professor, muito obrigada. Foi uma satisfação enorme para a escola ter o senhor aqui conosco. Espero que em outras oportunidades possa estar aqui novamente. Parabéns e muito obrigada. E agora eu passo a palavra, agradeço também a presença do procurador do Ministério Público de Contas aqui do Tribunal de Contas, Dr. João Augusto, a quem eu passo, Dr. João Augusto Bandeira de Mello, a quem eu passo a palavra neste momento. Doutor João Augusto, com autorização de Carla, o senhor sabe que aqui se respeita as mulheres, não é verdade? Somos cavalheiros. Então, com a autorização de Carlos, o senhor já pode falar. Joia, obrigado, França. Bom dia a todos. Faço minha saudação, conselheiro Gabriel Souza, da Escola de Contas, ao nosso brilhante palestrante, professor Igor Pereira Pinheiro, promotor de Justiça, Ministério Público do Ceará, Estado do Ceará. Parabéns, professor, pela apresentação. Gostei muito. Saúdo, doutora Carla Andrade, a coordenadora da Ecojan, doutor Marcelo Tavares, o supervisor da Ecojan, todos os, doutor Carlos França, grande mestre de cerimônias, e todos aqueles que dão suporte a essa sessão, todos aqueles que estão assistindo essa imensa audiência. E, realmente, acho que primeiro a gente tem que agradecer o convite do Dr. Carlos Alberto, estar aqui para encerramento, é uma honra muito grande. Elogiar essa iniciativa, eu tenho elogiado em todos os setores, eu tenho a oportunidade de dar algumas aulas em pós-graduação, incentivei meus alunos a participarem. Muitos ex-alunos e ex-alunos estão participando, realmente é uma oportunidade ímpar, tenho acompanhado as palestras, é uma equipe efetivamente estrelada, professor, e o senhor realmente faz parte dessa constelação, realmente, de grandes nomes da licitação no Brasil, e realmente é uma oportunidade única, porque são palestras de alto nível, de grande duração, assim, muito explicadas, como foi a de Vossa Excelência, que disse que ainda vai complementar ainda alguns aspectos. Enfim, isso fica gravado no YouTube, dando oportunidade, não só aos que estão inscritos, mas a todos aqueles que querem conhecer melhor a lei de licitações. Então, isso não tem tamanho, isso é uma oportunidade extraordinária. Então, elogiar realmente a Ecojan, elogiar a presidência do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e realmente de
e propiciar isso aos servidores públicos sergipanos, aos estudantes sergipanos e brasileiros, que isso aí está aberto ao mundo, está aberto ao mundo. Elogiar também a doutora Patrícia Verônica, que teve a participação importantíssima no contato, esse contato acadêmico, como ressaltou o doutor Carlos Alberto, a gente acompanhei de perto isso e vi realmente a importância da doutora Patrícia, do seu conhecimento acadêmico e do seu peso acadêmico na hora dos convites e conseguir trazer essa constelação de professores. Bem, professor, a sua palestra foi altamente didática, gostei muito, como já disse, linkada com a realidade, linkada com a prática, isso é muito importante, linkada com o tema dos tribunais de contas, essa questão dessa parceria, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual, ela tem uma capacidade de trabalho e de prevenção da corrupção muito grande, cada um no seu papel, não há interferência, não há sobreposição, cada um tem seu papel constitucional específico, e que, se agirem cooperando, efetivamente trazem um ganho enorme à sociedade. Então, mostrar como é relevante o trabalho dos tribunais de contas, do Ministério Público de Contas, de levantar indícios, de entender em atividade, de agir, agindo com inteligência, levantar os indícios, ver onde as coisas não estão tão arrumadas, onde tem indícios de que as coisas estão propícias a um cenário não muito agradável de corrupção, e como esses indícios levados tanto ao órgão de investigação da polícia, como à própria investigação do Ministério Público, com essas outras ferramentas de percepção penal, de investigação penal, notadamente as quebras de sigilos, telefônico e bancário, enfim, isso pode aí completar esse quadro de combate à corrupção. Então, acho isso muito importante, eu acho importante ressaltar, tem muitos servidores do Tribunal de Contas de Sergipe assistindo esse curso, mostrar a importância de cada um desses analistas, auditores de controle externo, que levantam esses indícios, basta às vezes levantar um pouquinho o fio da meada, que a partir daí tudo isso pode ter um desdobramento muito grande. E às vezes a gente pensa que está com uma coisa de menos importância e isso leva a coisas de grande importância depois. Então, demonstrar essa importância do auditor de controle externo nos tribunais de contas e como ele pode realmente levantar essas questões para o aprofundamento depois, e também ressaltar também, parabenizar, também que foi tocado em sua palestra, a importância dessas comunicações do Tribunal de Contas ao Ministério Público e quanto elas possam ser o mais tempestivas possível. Quanto mais rápido o Tribunal de Contas consegue ser célere e dar esses indícios para o Ministério Público, mais rápido eles poderão fazer a investigação criminal e conseguir o resultado, que é o combate à corrupção. E para finalizar, professor, o senhor tem uma missão muito importante, uma missão também de cidadania, que é a vacinação, como o senhor colocou no início, e esse compromisso é um compromisso inadiável, na minha opinião, de todo brasileiro. Somente também ressaltar a importância da sua fala quanto à questão desses termos que parecem tão abstratos, mas que são tão presentes, como integridade, governança, compliance, e de como eles têm efetiva relação, essas técnicas de gestão, de controle, de gestão de riscos e de garantir que o risco não aconteça, como isso tem repercussão na prática, na vida das empresas, na vida do relacionamento com o poder público, e pode ter também uma questão muito grande em relação à própria prevenção dos delitos, que é o que mais importa. Então, é muito, muito importante, é um tema que merece ser estudado, merece ser trabalhado, merece ser implementado, a governança em não só nos municípios, como também nas empresas, exatamente para que não venham depois. Eu também ouço muito, professor, essa questão, eu não sabia, eu gostaria de ter sabido, se eu soubesse não teria sido assim, e há meios de se saber, e o meio de saber é implementando programas de integridade e compliance.
Então, agradeço imensamente a oportunidade, agradeço o professor a oportunidade de ter assistido a sua palestra e me despeço e encerrando, né, que a missão é fazer o encerramento, agradecendo a todos que nos assistiram e declarar encerrado e passar para Carlos França, que acho que tem alguns últimos avisos a dar. Muito obrigado a todos. Parabéns por isso. Eu tenho sim, mas antes eu quero devolver a palavra ao doutor Igor. Hein, Carlos? Já que você quebrou o protocolo, eu também vou quebrar o protocolo aqui, viu? Vou pedir licença aqui para divulgar meu livro, Crimes Licitatórios, da editora Mizuno, que faz exatamente essa análise comparada, e o meu livro, Nova Lei de Licitações, anotado e comparado também pela... Como é que se pode adquirir esses livros, professor? Site da editora Mizuno, editoramizuno.com.br, está lá, bem? Então, eu agradeço muito a palavra de todos, agradeço o convite honroso, e de fato é muito honroso poder estar ao lado de alunos como Felipe, Carla Fortini, e Cristina Fortini e outros mais, e não tenho palavras, está lá de arte. O doutor João Augusto está no forno. Eu tive muito orgulho, agradeço mais uma vez o convite que a doutora Patrícia me fez e todos aí pela gentil recepção. Posso discutir o evento de comunidade, todos nas suas... E vamos... É isso que salva vidas, pessoal. Um grande abraço, bom dia, tudo de bom. Muito obrigado, doutor Igor. É só para avisar também que um livro do doutor João Augusto já está no forno, né? O pessoal da editora, enfim, já está aqui conosco, vai conversar com o doutor João Augusto e logo sai esse livro e a gente vai estar aqui divulgando. Muito obrigado, doutor Igor, muito obrigado, doutor João Augusto. E antes do encerramento propriamente dito, mas já liberando o professor, que eu sei que o senhor tem compromisso, nós vamos dar um aviso, né, para o próximo evento. Nós queremos convidar todos para o módulo, que vai ser no próximo dia 28, terça-feira, com a palestra do professor doutor Tiago Marrara, com o tema Infrações e Sanções e Acordos Administrativos da Nova Lei de Licitação e Contratos. E do professor doutor Luciano Ferraz, com o tema do controle administrativo ao controle externo, ressaltando que nesse dia específico, no próximo dia 28, terça-feira, o nosso evento terá início às 8h30, levando-se em conta que nós teremos a apresentação de 2 professores. Então, em nome... Pois não, doutor João Augusto, fala alguma coisa? Eu queria falar, França, eu queria colocar uma coisa que eu coloquei na minha agenda para falar, mas que não falei, mas que acho que é justo falar. E nesse curso de licitação, eu acho que é importante ressaltar sempre a importância do Dr. Carlos Alberto Sobral de Souza para o estudo de licitações aqui no estado de Sergipe. O Dr. Carlos Alberto sempre foi, desde o início, acho que era todo o Tribunal de Contas, desde 2002, vou fazer 20 anos aqui no Ministério Público de Contas, convivendo com o Dr. Carlos Alberto, e esses 19 anos, ele sempre foi um professor de ponta, contribuindo como conselheiro na ativa, e agora a gente pensa que as pessoas não podem se superar, e se supera ainda, trazendo uma enorme contribuição, não só a contribuição pessoal dele, participando de todos os webinários, mas está trazendo essa constelação de professores para a nossa alegria, para a nossa satisfação aqui no Estado. Então, isso realmente é extraordinário, eu gostaria de deixar esse registro. Obrigado, França. Quebrando mais uma vez o protocolo, que é bom que descontrai e torna ainda mais agradável essa manhã. Muito obrigado. Nada, e apenas para ser justo, doutor João Augusto, isso que o senhor está acabando de dizer foi motivo de um comentário público ontem do conselheiro Carlos Pina de Assis, a respeito desse curso. Ontem o doutor Pina fez um curso para os corregedores e também fez um elogio assim, muito parecido com o senhor faz nesse momento, ao doutor Carlos Alberto, à doutora Patrícia Verônica, por esse curso que é realizado através da Escola de Contas. Muito obrigado, João Augusto, muito obrigado, doutora Carla. E agradecer também a menção aí do livro que está no fundo. Vou conversar com a doutora Lúcia Andrade daqui a pouco. Está aqui. E vamos colocar, não vai ser sobre licitações, mas acho que vai ser sobre alguns inscritos, acho que vai ser uma coisa boa. Obrigado aí, França, obrigado, Lúcia, aí, por fazer a propaganda. Falava doutor João Augusto, né, doutora Carla? Nós damos como encerrado o evento desta manhã. Muito obrigado a todos e até a próxima terça-feira.